Olá, tudo bem? Bom, nós vamos começar agora a nossa live com Sofia Gaudiano. Ela é terapeuta, trabalha com terapias integrativas e hoje nós observamos o seguinte, que há um problema, digamos assim, a nível da medicina tradicional, que o médico ele está preso, de uma certa forma, ao protocolo do Ministério da Saúde. Existem situações que o médico utiliza determinadas técnicas que são utilizadas há 100 anos atrás, por incrível que pareça. Contudo, com o avanço do tempo, muitas coisas vão mudando, vão se transformando, e a pessoa que terminou o curso de medicina, se ela não se atualiza, ela fica extremamente limitada e defasada. Então, existe um termo hoje chamado de medicina integrativa, que é onde você tem a possibilidade de utilizar os fármacos e também utilizar técnicas que podem auxiliar nesse processo de cura. E ninguém melhor do que Sofia, que vai falar aí para a gente sobre a terapia quântica e de como todas essas técnicas que são integrativas podem nos ajudar no processo de cura do paciente. Então, com vocês, Sofia, seja muito bem-vinda. Boa noite, é muito gratificante estar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui para poder falar um pouquinho e orientar as pessoas como caminhar para a saúde e como se desintoxicar, como se alimentar e como proceder nos casos de disfunção de algum órgão e, no caso da saúde, está em problema como consequência de uma intoxicação, consequência de uma intoxicação mental e emocional e também por alimento e por contágio, contato com o ambiente e outros produtos, que nós vamos falar no decorrer da live. Perfeito. Então, já podemos ver o próximo slide, né? Podemos ver. Saúde A plena. saúde plena. A saúde plena, na saúde, é um bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Assim, uma pessoa pode não ter dor nenhuma, mas ela pode estar doente por causa de problema de irritação, mal-humorada. A saúde plena é um bem-estar no momento. Ela pode ser uma pessoa doente, mas naquele momento ela tem uma saúde plena porque ela tem um bem-estar. Ao contrário de quando a pessoa tem não tem dor nenhuma, mas ela vive irritada. Essa pessoa é doente. Não adianta nada um exame que ela faz, que as taxas estão normais e que caminha para uma acidez, com um mau humor. Deve a pessoa ser dócil e não só se preocupar com as taxas de glicose no sangue. Ser atencioso, amoroso com as pessoas, sem rigidez, não se preocupar só com os ateromas que endurecem suas artérias. Cuidar da dentição, mas não se esquecer de dar um sorriso. Só se preocupar em aparência, né? Cuidar da dentição, nesse caso, e não se preocupar com sorrir para as pessoas, tornar um ambiente mais alegre. Atentar para um aspecto físico e saudável através de exercício, mas cuidar da beleza que vem de dentro também. Entendendo que a saúde é o mais precioso bem de cada um. Fica mais fácil fazer a escolha para uma vida melhor e, através da epigenética, transmitir hábitos saudáveis aos seus descendentes. Próximo. Maravilha. A terapia na física quântica. A terapia na física quântica busca e rebusca, através das anamneses complementares,
onde se encontra a causa do sintoma que a pessoa apresenta. A física quântica vai tratar na raiz do problema que apresenta os sintomas. Através de pensamentos positivos, alimentação correta, exercício e o uso corretamente de chás e boa água, aí acontece a harmonia da saúde e do bem viver. Dentro da terapia vibracional quântica, há uma sincronização do universo com o corpo, mente e espírito, onde é composto de um campo energético, fazendo com que as partículas atômicas e subatômicas influenciem o caminho para promover a cura. Tudo é átomo, energia e frequência, onde a vibração está dentro do átomo. Sabe-se que o átomo, nos primórdios, tanto que o nome átomo quer dizer indivisível, sabe-se que a física quântica e os átomos formam moléculas, todos os átomos formam as moléculas, que formam uma célula, que formam um tecido e formam um órgão. São ondas de frequências, ou seja, receptivos e interagem por frequência. É uma combinação de células, tecidos e órgãos que formam um ser. O pensamento. Vamos falar um pouquinho do pensamento. O pensamento, considera-se que ele é o poder construtor da realidade de cada um. A física quântica é um ramo da ciência que estuda os fenômenos que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas, iguais ou maiores que o átomo. O que se pensa, se cria. Portanto, devemos ter pensamentos de amor, gratidão e harmonia e alegria para viver bem. A cura quântica é um sistema de cura energética que utiliza a energia universal disponível como meio de cura pessoal e permite equilíbrio da própria pessoa. O cosmo é energia pura, a origem de tudo. Essa energia manifesta-se de inúmeras formas, cada uma com uma expressão dessa energia original que seja em formas humanas, animais ou vegetais. O pensamento tóxico e as doenças. A raiva, a insatisfação, a inveja, o ciúme, a mágoa e a revolta, as crenças negativas causam intoxicação mental que posteriormente vai gerar doença. Quando nos estressamos no trânsito ou nos relacionamentos ou num trabalho que nós não gostamos, tudo isso gera toxinas e, consequentemente, algum órgão entra em disfunção, gerando doença, depressão, hipertensão, estresse e outros desajustes da saúde. Todo sofrimento, como perda, tristeza, solidão, gera uma intoxicação mental, um distúrbio do campo energético, um bloqueio que acaba em doença e até doenças degenerativas. Sabe-se por estatística aleatória que a mágoa, a tristeza profunda, o não perdão é a maior causadora do câncer. E isso comprova que nós somos energia condensada. Por isso, essa energia pesada nos afeta. Um homem sábio deve perceber que a saúde é o seu bem mais valioso. E aí ele vai entender que ele tem que se prevenir de uma doença. Para a física quântica, toda possibilidade existe. Você foca na saúde ou na doença como uma informação que enviamos ao nosso corpo. A pessoa ajusta aquilo que causa doença, consequentemente, vai melhorar. Se a gente tiver bons pensamentos, pensamento positivo e fé,
nós vamos nos curar, porque quem cura a pessoa é ela própria. Mesmo que ela receba florais, é ela que se cura, porque se ela não acreditar, ela não se cura. A saúde é uma frequência, uma onda, uma informação. A doença também é uma informação que o corpo manda através de sintomas de um órgão em disfunção. Quando um alimento é dissonante para o corpo, através de alergias, queimação no estômago ou uma gastroenterite, e se não prestar atenção e não fizer os ajustes, com certeza a tendência é doença. A pessoa tem que prestar atenção no seu organismo. Comeu um alimento, aquele alimento fez mal, não come mais aquele alimento. Mas a pessoa come de novo, vai sentir mal outra vez, vai caindo numa doença. No futuro, a fatura chega, vem uma doença degenerativa. A física quântica não trata a doença, sim, promove a saúde e o bem-estar. Já dizia Dr. Hipócrates, o pai da medicina, que seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Aonde que a gente vai achar esse remédio? Na farmácia divina, que é os alimentos, os chás, as ervas para fazer os chás. É aí que as pessoas vão achar o caminho para ter uma vida melhor. O ponto de equilíbrio e o caminho certo. Dr. Hipócrates também dizia, se nós pudéssemos a cada indivíduo, dar a esse indivíduo a quantidade certa de nutrição e exercício, nem muito nem pouco, teríamos encontrado o caminho seguro para a saúde. Porque o exercício é muito importante. A pessoa precisa fazer exercício, porque no exercício ela respira melhor, ela ativa todos os músculos, elimina as toxinas que estão paradas na musculatura. A nutrigenética é importante, porque a nutrigenética ela vai nutrir aquele organismo de bons alimentos ou de maus alimentos. Se a pessoa se nutre mal, ela vai carregar aquilo para a vida inteira. Não é para entrar no DNA, mas vai acompanhando. E ela vai transmitir isso para os seus descendentes. Porque quando o RNA e o DNA vão fazer a cópia das células e passar para o DNA, ele faz uma cópia de uma célula ácida, de uma célula doente, e essa doença vai caminhando ao longo da vida e ele vai transmitir isso para a pessoa. É dentro do DNA? Não é. Ele acompanha. Cuidado com os alimentos. O maior problema é que os alimentos ácidos estão à espreita, principalmente os produtos industrializados. Tem carga de processos químicos que comportam muito ácido. Os alimentos industrializados nem são alimentos, eles são produtos alimentícios. Eles não nutrem, eles enchem a barriga da pessoa, eles saciam a fome, mas ele não tem nutrição completa. Falta alguma coisa e piora outras coisas, porque ele tem os conservantes que vai atrair a acidez para aquele organismo, né? O consumo exagerado de carne vermelha, muito sal, bebida alcoólica, refrigerante, café, açúcar, que é o grande vilão das dietas, também reduz o pH gástrico. O pH gástrico tem entre 2 e 2,5 de acidez. Quando ele cai, ele fica muito mais ácido e isso prolifera para o corpo. Essa acidez, conforme diz a nutricionista Hellows. Assim como os alimentos causam doenças crônicas, eles podem ser a cura mais poderosa. Por quê? Porque um alimento que é bom para uma pessoa não é bom para outra pessoa. Para uma pessoa ele é mau, faz uma intoxicação, para outra pessoa ele faz bem, porque nenhum organismo é igual ao outro.
Evitar alimentos dissonantes que alteram a saúde, pois com uma boa alimentação haverá absorção dos nutrientes, como os minerais, os oligoelementos, que os oligoelementos vão fazer a combustão do metabolismo nas células. E os alimentos saudáveis, para equilibrar a saúde, devemos sempre estar descascando mais e desembalando menos. A física quântica tem muitas possibilidades, tudo depende do nosso procedimento e a conexão com o melhor. A vida é um processo único e a felicidade é responsabilidade de cada um, assim como a saúde também é. A natureza é sábia quando algum alimento é dissonante ou que contenha alguma bactéria, ela expulsa através de náusea, vômito ou diarreia. Também nos avisa quando nos intoxicamos com os alimentos, água contaminada, com metal tóxico, pensamento tóxico, que nos envenenam, causando malefícios para a mente e para o fígado, porque tudo que pensamos, que comemos, que contactamos, vai atacar o nosso fígado, provocando o desequilíbrio de todo o sistema metabólico, desarmonizando a saúde. Por conflito, ficamos instáveis, onde perdemos a harmonia do nosso corpo saudável, pois colapsamos com negatividade no dia a dia. Devemos colapsar a saúde para a cura e ter a harmonia do bem viver. A função de proteger e desenvolver a saúde deve ser sempre superior a restaurá-la quando estiver comprometida, porque a prevenção é melhor do que a correção. O corpo fala. Quando alguma coisa não vai bem com a saúde de alguém, seu corpo reage. Então, a terapia quântica busca, interpreta e procura ajudar a promover a saúde de volta para liberar e libertar a pessoa, aquele ser, do sofrimento que aflige essa pessoa, ou a pessoa que vai ser tratada sempre tem que ter a necessidade da interação da pessoa que vai ser tratada, ou o responsável pela pessoa que vai ser tratada, ou o responsável pelo animal também, porque nós, na terapia quântica, também tratamos animais. Essa pessoa que são responsáveis por exemplo, por uma criança, geralmente na terapia quântica a gente dá o floral para a mãe e para o filho, porque essa criança vai para o colo da mãe e faz uma interação do biocampo, porque nós somos energia, e há um biocampo que envolve todo o nosso corpo. E essa criancinha que vai para o colo, ela vai interagir com o biocampo da mãe. Geralmente, eu faço assim, indico para a mãe e para a criança o mesmo floral, porque a mãe usando, ela vai fazer essa interação e a cura é bem mais visível. O doutor Hipócrates dizia: antes de efetuar um tratamento, você tem que perguntar para a pessoa se ela quer mudar os hábitos que a colocou naquela enfermidade. A mudança de atitude pode chegar ao seu objetivo, ter saúde e ser feliz. Para isso é importante a nutrição, exercício, bons pensamentos e evitar radiações magnéticas, que nós vamos ver mais lá para o fim da live. Na mudança de atitude. Conforme a Organização Mundial de Saúde, devemos estar em equilíbrio físico, mental e social, mas hoje a espiritualidade é ligada à saúde, porque é preciso ter fé, é preciso acreditar no melhor, equilibrando o corpo e a mente. O equilibrar é também, no caso, fazer um equilíbrio total.
psiconeuroendócrino imunológico, no psíquico, na parte neural, no endócrino, que são as glândulas endócrinas, os hormônios, como a tireoide, as adrenais, e o imunológico, que é o timo, e a microbiota, né? Que o sistema intestinal, aonde as bactérias do bem e as bactérias do mal vivem, nós temos que alimentar as bactérias do bem, porque ali vai vencer, não é assim que a gente fala? Vence o lobo que você melhor alimentar? Então, você tem que alimentar melhor suas bactérias do bem na flora intestinal, na microbiota. A saúde ou a doença, a escolha é de cada um. Se a pessoa se propõe a caminhar direitinho, se alimentar direitinho, com alimentos alcalinos, tomar boa água e ter bons pensamentos, ela vai para o caminho alcalino, vai ter saúde. Mas se a pessoa não tem autocontrole e ela não tem como se desvincular de bons lanches, aqueles lanches que não nutrem, só mata a fome da pessoa, ali e tomar refrigerante, tomar bebida, a tendência é ela ir caminhando para uma acidez. E com certeza ela vai ter enfermidade. Alimento, acidez, hipóxia e câncer. Já dizia o Dr. Otto, que é um médico que recebeu o prêmio Nobel em 1931. Ele dizia que nenhuma doença, incluindo o câncer, poderia viver em um ambiente alcalino, porque o câncer não vive em ambiente alcalino. Dr. Otto, um médico alemão, ele recebeu o prêmio Nobel de Medicina em 1931 pela descoberta da natureza e o modo de ação do metabolismo das células cancerígenas. Afirma que a acidose e a hipóxia é a causa primária da doença, de todas as doenças degenerativas, inclusive o câncer, pelo acúmulo de toxina por alimentação, ambientes, emocional e crenças negativas. O Dr. Otto explica que todas as formas de câncer se caracterizam por duas condições básicas, a acidose e a hipóxia. A acidose é a acidez no sangue. A acidez no sangue é a acidose. Hipóxia é a diminuição de oxigênio no sangue. E com essa ideia, acredita-se que todas as doenças crônicas e degenerativa segue o mesmo fluxo de doenças. As células sadias vivem em ambiente alcalino e oxigenado, a qual é o seu normal funcionamento, evitando doenças. O doutor escocês Roberto Jung, o médico, diz que todas as doenças provêm de muito lixo ácido no organismo, provocando doenças degenerativas, e vamos ver quais as doenças. O Alzheimer, o Parkinson, o reumatismo, a diabetes, as doenças renais, doenças pulmonares, cardiopatias, vasculares, hepáticas e oftálmicas. As doenças pulmonares e cardiopatas, essas doenças, imagina como fica o corpo de uma pessoa que tenha doença pulmonar, consequentemente as cardiopatias, como é que fica o corpo na nutrição e na engrenagem do sistema metabólico que o coração e o pulmão interagem para receber o sangue e enviar o sangue para todo o corpo, levando nutrientes se estão enfermos. Nós somos uma orquestra. Se um órgão entra em disfunção, os outros órgãos, consequentemente, ficam em disfunção também. A gente fala que todos os órgãos ficam tristes. Eles entram em disfunção e, consequentemente, vem a doença.
As causas das doenças são sedentarismo, pessoa que não caminha, não faz exercício, intoxicação crônica por metais pesados, agrotóxicos, medicamentos, aditivos. Porque o medicamento você toma para uma coisa, faz mal para outra. E intoxica o fígado também. Intoxica fígado, faz mal para a parte renal e outras coisas. Para o estômago. E a incompatibilidade de alimentos também. E alimentos ácidos e pobres em nutrientes. A disbiose, que é aquilo que eu falei, quando ataca a parte intestinal, né? A disbiose é uma disfunção da membrana intestinal, aonde as bactérias do bem entram em disfunção também. E a qualidade da água também é causa de doenças. Agora nós vamos falar um pouco do oxigênio. A falta de oxigênio e a acidez são duas caras de uma mesma moeda. Quando a gente tem uma, tem a outra. As substâncias ácidas repelem o oxigênio e as substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Privar uma célula de 35% de falta de oxigênio por 48 horas pode convertê-la em cancerígena. Toda célula normais tem como requisito absoluto o oxigênio. Porém, as células cancerosas, elas vivem normalmente sem oxigênio. É uma regra sem exceção. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos, diz o Dr. Otto. A hipóxia pode ser localizada, que é restrita a certa região do organismo, e a sistêmica, que interfere na respiração celular e altera toda a fosforilação, causando uma disfunção do metabolismo celular, atrapalhando a formação de ATP pela mitocôndria, causando uma inativação da bomba de cálcio e de sódio. Anóxia e hipóxia cerebral. Anóxia cerebral, devido à falta de oxigênio no cérebro, as células neuronais começam a morrer. Quando é anóxia, é a falta de oxigênio. O que pode acontecer é levar a danos cerebrais irreversíveis, podendo levar a pessoa ao coma e até mesmo à morte cerebral. E na hipóxia, o termo patológico é encefalopatia hipóxica. É uma condição no qual a diminuição do suprimento de oxigênio, aí só diminui o oxigênio, o fluxo é pouco, e tem isquemia afetando alguma parte do cérebro. Aí é onde se diferencia de uma isquemia cerebral, onde afeta o cérebro todo, porque o fluxo é muito baixo de oxigênio no cérebro. É onde entra a oxigênio-terapia. Como é que nós vamos medir o oxigênio, a saturação de oxigênio? É com o oxímetro de dedo, é bem fácil de medir. A taxa de saturação de oxigênio em pessoas saudáveis, em altitudes normais, varia de 95 a 99, e os batimentos em torno de 70, 75, dependendo da região. Agora, por que falo em altitudes normais? Por exemplo, lá no Peru, onde é muito montanhoso, na cidade de Cusco, por exemplo, é uma cidade que é em cima da montanha e dentro da montanha. Ali, o ar é rarefeito,
Lá não tem 95, 99 de oxigênio de jeito nenhum. As pessoas têm que receber oxigênio. E se for uma pessoa que não está habituada a fazer exercício, ela nem caminha lá. Ela fica recebendo oxigênio contínuo até a viagem dela proceder e ela sair daquela cidade. Mas andando lentamente, comendo uma alimentação mais leve, atenua um pouco a oxigenação nesses lugares. Aqui nós temos 3 médicos, 2 americanos e 1 britânico, que eles descobriram, continuando 78 anos depois do Dr. Otto ter ganho o prêmio nesse assunto, eles descobriram que a oxigenação afeta o metabolismo celular e a função fisiológica, abrindo caminho para novas estratégias na medicina contra anemia, câncer e muitas outras doenças. Isso foi anunciado no dia 7 de outubro de 2019, que foi o último prêmio Nobel de Medicina sobre esse assunto de oxigenação, de oxigênio. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a máquina que é a nossa bomba, o coração. Ele é elétrico, ele tem pulsos elétricos e ele é um órgão que sofre muito com o emocional. Espectros de eletromagnético, o que afeta ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelho, luz visível, raio-x e raios gamas. Influência da radiação eletromagnética e metais. Rádio, TV, celular, antenas de TV, computador, micro-ondas e rede de alta tensão. Somos energia colapsada, somos matéria. Então, estamos suscetíveis à influência de contaminação eletromagnética, porque nós somos energia colapsada, nós somos puro átomo, nós somos luz, nós somos energia. Recebemos influência do meio que vivemos, de forma que, como os alimentos, assim como das crenças negativas que influenciam a pessoa, e conseguimos tornando-nos epigeneticamente modificados, essas influências externas que moldam nossa genética em uma realidade que não condiz com o nosso DNA. Porque o nosso DNA é uma ficha. Nós somos estatura, cor de olho, cor de cabelo, até a estatura, às vezes, dá para melhorar um pouco. Então, isso não vai afetar o DNA, ele vai epigeneticamente afetar e não condiz com o DNA. Por exemplo, uma pessoa que tem calvície pode ser intoxicação por metal ou por alumínio. Por metal, ou seja, por alumínio. Os metais tóxicos mais frequentes em intoxicação clínica é o mercúrio, alumínio, chumbo e níquel. O mercúrio, você pode se intoxicar como? Você vai comer um peixe. O peixe é muito importante para a saúde, mas esse peixe pode ter nadado numa água em que era reservatório de uma indústria. Ali tem mercúrio. O peixe está contaminado e nós vamos nos contaminar também. Nós podemos comer o peixe. Nós vamos procurar na natureza como desintoxicar. Nós podemos comer maçã, mais maçã nesse dia. Nós podemos comer um melão, que o melão é bem intoxicante, e outras coisas mais que pode pesquisar na internet, que tem N produtos alimentícios para desintoxicar o mercúrio. O alumínio, a gente se intoxica geralmente por panela de alumínio. A panela de alumínio, hoje, não sei, mas antigamente tinha nas casas uma bateria onde pendurava todos os alumínios e ali, quanto mais brilhante, melhor.
Ah, o alumínio de fulana brilha tanto. Mas isso é bom? Não, porque dentro da panela, quando você passa o bombril, que é o aço, em atrito com o alumínio, ele elimina uma enzima escuro. E se você não lavar bem, depois que você areou esse alumínio, você vai se intoxicar, que já se intoxica cozinhando na panela de alumínio, né? Mas aí, você lavou essa panela, enxagou, pega um pano branquinho, passa no fundo da panela por dentro e vê se o paninho ficou preto. Lava essa panela de novo com um pedaço de sabão em pedra que vai remover aquilo que vai te intoxicar mais do que a panela já intoxica. O chumbo está em tinta de cabelo, em maquiagem, né? Em esmalte, e ele está a todo momento que todo mundo tinge o cabelo, não é verdade? Então, existe neutralizador que você põe um gelzinho neutralizador. Não estou falando de produto hoje, porque nas regiões tem os representantes, cada um tem o seu, mas a pessoa pode procurar um terapeuta quântico, que esse terapeuta vai indicar. Existe um gel neutralizador que você põe um pouquinho no meio da tinta e ele neutraliza o efeito tóxico da tinta. Pessoas alérgicas, eu já vi fazer isso, coloca e a pessoa não tem alergia naquele momento. Pode se intoxicar um pouco, mas não tem alergia. Mas se usar direitinho, ele vai neutralizar. O níquel, ele é usado em liga de folha, né? De aço, de outros metais, ele é usado na liga e a pessoa pode se intoxicar usando isso. Aqui nós vamos ver o fígado. O fígado. Não, tá certo, é o fígado. Bom, aqui é a água. Até a água que ingerimos, ela pode estar contaminada por metais pesados, como chumbo ou mercúrio, que nós já falamos. E ainda por energia de palavras mal colocadas inoportunamente, assim como uma música ou uma ideia que nos causa desarmonia ou nos acordes do corpo, que eu já disse que nós somos uma orquestra, alterando a estrutura molecular. Quem já comprovou isso foi o Masaru Emoto, um pesquisador que em sua pesquisa ele comprova que a água sofre modificação. Ele estava colhendo água em um lago e na beira desse lago tinha alguns monges fazendo oração e falando mantras. Ele tinha deixado um recipiente com água e a água estava turva e foi buscar mais água. Quando ele voltou, daí um tempo, ele observou que a água estava clara. Porque quando a gente pega água de algum lago raso, você pega e ela vem barrenta. Você deixa um tempo, acentua aquele barro, assenta aquele barro e a água clareia. Mas ali não era isso. Era a água turva que não tinha esse resíduo. Ele ficou observando, o espírito de observação é tudo, né? Ele ficou observando e viu que os monges estavam emitindo mantras. E através desses mantras, a água foi clareando. Então, ele chegou e fez o teste com a água. Ele falava palavrão para a água escurecia. Ele fotografou e comprovou. Ele falava a palavra de carinho, amor, de amorosidade, a água clareava. E ele fotografou também. Porque a água, ele congelou a água. Nós somos energia colapsada, nós somos como a água. A água modifica quando congela? Não. Então, ela estava ali e ele comprovou isso na água. Nós somos 75%, 80% água,
composto de líquido. Portanto, nós somos afetados. Aí você chega numa casa que lá é um inferno vivo. Nessa casa, as pessoas são grossas, grosseiras, tem xingamento. Essa casa tem a água contaminada? Sim, essa água tem a casa contaminada. Essa casa tem água contaminada, porque a água tem molécula que segura energia, já não falamos? Então, essa água, você tem sede, não vai beber água nesse lugar? Pode beber água nesse lugar. Você pega o seu copo de água, somos energia. Você interage com o universo, não precisa fazer gesto nenhum. Você abençoa essa água e pode tomar sua água tranquilamente, porque você já limpou essa água. O fígado, vamos falar um pouquinho do fígado. Aí nós temos um fígado normal e um fígado com excesso de gordura. Excesso de gordura e excesso de toxinas. Ele está tão carregado de toxinas que a gente vê aí onde fica a vesícula, né? Onde fica a vesícula embaixo, dá para ver um esverdeadinho aí, é onde a vesícula se acomoda aí, se localiza. A vesícula está inchada, está tudo inchado, esse fígado com excesso de gordura. Tem recurso para isso? Tem também. Tem florais, mas a pessoa tem que mudar a forma de proceder. Se ela não mudar hábitos, não tem como desintoxicar o fígado dela. Pensamentos positivos, meditação, oração, fé, reiki, bons alimentos geram saúde. Não devemos ignorar o que sentimos, pois o subconsciente não descarrega sentimentos sem que façamos uma limpeza mental. A gente se coloca em silêncio, vai pensando naquilo que nos afetou, vai lembrando o que passou, que nos deixou negativamente afetados, e de alguma forma nós vamos descarregando, vamos perdoando com emoção, porque tem que ter emoção. Aí é o coração que vai trabalhar, né? Porque nós vamos pensar e vamos ter emoção com o coração e eliminar tudo isso, descarregando no universo para que se transmute em luz. Nessa medida, nós vamos lembrando dos traumas que passamos e devemos ir compensando tudo isso com alegria, com aquilo que hoje nos faz feliz. É um filho, o sucesso nosso, o sucesso de nossos filhos, uma flor, uma planta, um animal de estimação. Para que nós possamos descarregar também, tem o reiki, pode fazer o reiki tranquilamente, que reiki não é passe espírita, tem pessoas que não aceitam o reiki porque acham que é passe espírita, apesar que se for também não é mal, porque vai trabalhar a energia do mesmo jeito. O reiki você vai trabalhar o campo energético da pessoa e você vai receber essa energia do universo. É importante que você ponha um propé ou descalço com o pé no chão mesmo e vai descarregar essa energia da pessoa com muita emoção e acreditando naquilo, porque quando você termina um reiki, você vai receber um abraço com certeza, porque a pessoa sente bem. Você pode fazer uma meditação. Precisa ser ao relento? É bom, mas se não pode, pode fazer mini meditação. Você pode também fazer mini meditação dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente de estudo, em qualquer lugar. Ali onde tem uma pessoa na beira de um riacho, esse lugar é muito rico em íons. Então, esse lugar, a pessoa não precisa nada, ela só silenciar e ficar observando. A epigenética vai ser beneficiada com a nutrigenética que nós já falamos. A biorressonância, vamos falar um pouquinho da biorressonância? A biorressonância nasceu em 1950 pelo estudioso Dr. Von
onde também conhecida como avaliação quântica, ela identifica a reação eletromagnética do corpo ou de um órgão em particular, pois cada órgão possui uma frequência eletromagnética única, identificável, que podem encontrar-se em desequilíbrio, em equilíbrio ou homeostase, em desequilíbrio osmótica. Ela efetua uma análise bioenergética de toda a matéria. Sua própria frequência vibracional pode ser notável por emoção, pensamento, parasitas, metais pesados, radiação, sons, nutrientes celulares, cores, e que juntos ou isoladamente contribuem para o desequilíbrio e o aparecimento de doenças. Outras formas de detectar a alteração da saúde é com a radiestesia. A aurimetria, que analisa o campo magnético do corpo e ajuda na informação, indicando onde há uma frequência em desarmonia. O holotester também. Essa forma de pesquisa de campo magnético também indica os desequilíbrios de frequências. Os dois acima citados de análise, os dois sistemas de análise acima citados também indicam alimentos dissonantes para quem estiver sendo analisado, e confirma os alimentos permitidos, que são os ressonantes. Para melhorar a saúde, depende de alguns comportamentos. Por exemplo, por favor, abrir portas para outra pessoa. É agradável isso. Obrigada. Esse agradecimento é a memória do coração. Perdão. Essa é a chave para superar qualquer trauma. O que é felicidade? A felicidade é amor por você e ao próximo. Você não pode amar o próximo se você não se ama. Viver no presente, sabendo superar as feridas do passado, tem que deixar o passado no passado. E ter ilusão com o futuro, mas não se preocupar com o futuro. Apenas se você tem ilusão. A gratidão, quando você direciona o seu foco para a gratidão, encontra a verdadeira alegria e satisfação. Aí nós temos as fontes da onde foi tirado o material, que é a Fisioquant, que a gente estuda bastante com a Fisioquant no Google e na internet. Referências e descrição de conteúdo nas páginas do próprio autor do assunto. E terminamos falando sobre esse assunto tão interessante que é a saúde. Nós temos que nos preocupar com a saúde, com aquilo que pensamos, com aquilo que ouvimos. Nós vamos ver uma televisão, a televisão te contamina de duas formas. Uma, pelas notícias que você ouve, que ela está subjetivamente embutida ali, muita coisa que vai te afetar. E pela radiação, não é verdade? Então, nós temos que ter muito cuidado com assistir televisão, que nem faz falta. Você quer uma notícia, você pega no computador, que o computador também te contamina. Mas existem algumas formas de a gente estar eliminando algumas radiações. Por exemplo, nós podemos ter uma pedra de turmalina perto do computador, anexado, encostado no computador, ele já inibe bastante radiação. Nós podemos procurar no nosso aposento aonde instalar melhor a nossa cama, porque em algum lugar que passa o fluxo de água, né, o trânsito da água ou a trânsito
em apartamento que acontece muito, o trânsito do esgoto, ali tem muita negatividade. Com o aurímetro ou com o holotester, você pode fazer esse teste que é a radiestesia, não é verdade? E aí você vai melhorando a sua alimentação. Nós temos que remover açúcar branco da nossa alimentação, com certeza. Nós temos que remover os refrigerantes, as bebidas alcoólicas. Um vinho vai fazer mal? Não, mas tem que ser um vinho bom, de boa qualidade, um vinho tinto e que não seja doce, porque o vinho doce tem muito açúcar. E o refrigerante também tem muito açúcar. Aí nós vamos falar o seguinte, e o leite? Você vai perguntar, e o leite? O leite, olha, o leite de caixinha, tem muito pouquinho leite ali. O resto é aditivo e conservante. Não tem leite ali, totalmente leite. Tem muitas outras misturas nesse leite. O leite de vaca não é ruim, mas se a vaca come ração, esse leite contém lectina. Essa lectina dá degeneração nas articulações. Enquanto você é jovem, não. Quando você começa dos 40 anos em diante, você começa a ter disfunção das articulações. E aí é matéria para falar muitas horas. Eu acho que por hoje nós terminamos. Maravilha, Sofia. Faltam 2 minutos, né, basicamente, para a conclusão. E a gente depois pode abrir um espaço para o pessoal fazer as perguntas, né? Ou pode também. Pode fazer também lá no site dos membros. Mas aí fica a seu critério. A gente pode abrir uma nova reunião exatamente para esse bate-papo, né? Para tirar essas dúvidas. A gente pode abrir um outro dia, né? Para uma nova reunião para continuar falando da saúde, porque foi um pouco corrido, foi uma síntese, eu fiz praticamente uma síntese de tudo, para a pessoa entender que a gente é energia, que a gente é matéria, porque a energia colapsada, assim como a água é congelada, ela é um material palpável, a nossa energia, comparando só, nós somos energia que colapsada viramos matéria. Tudo é energia, tudo é átomo, tudo é composto de átomo. Nós somos pó de estrela, como diz uma cientista da NASA. Ela disse que nós somos pó de estrela, porque tudo que tem no ar, tem na terra e tem no mar, todos os minerais, tem no nosso organismo. Maravilha. Então, nós somos um composto um minuto de final. Estrela. Terminou? Falta e um a natureza minuto. é Aí você sábia, pode porque fazer a as natureza considerações. espalha os minerais através dessas estrelas que se desfaz no espaço e vai cair na terra, no ar e no mar, para a gente fazer as nossas plantações e colher os alimentos com os minerais e os oligoelementos. Então, muito obrigado, Você Sofia. está na nossa digestão. Eu acho que, por enquanto, é isso. Maravilha. Então, queremos agradecer aos participantes, né? Já temos aí alguns alunos. Vai ficar à disposição de todos, né? Na área de membros, junto com o PDF também, tá certo? Então, muito obrigado a todos.